seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele o pôs o nome de Jesus. Vamos orar uma vez mais, meus irmãos. Querido Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento e o nosso coração mediante a tua palavra. Nós queremos sentir, Senhor, ver em tuas palavras o que o Natal realmente representa. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Em Cristo Jesus nós te oramos. Amém, amém e amém. Meus irmãos e irmãs, quando abrimos as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25, não estamos apenas lendo a história de um nascimento, estamos entrando num ponto central da história da redenção. Para muitos, o Natal é apenas uma data bonita no calendário, cheia de luzes e tradições. Mas para aqueles que conhecem as Escrituras, o Natal é algo infinitamente maior. O Natal não é uma tradição humana, é uma intervenção divina. O Natal, meus irmãos e irmãs, é importante porque não começa em Belém, no nascimento de Jesus, mas no coração do eterno Deus. Perceba o que Efésios capítulo 1, verso 4 e 5 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos irrepreensíveis e santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, nós podemos notar que antes que o mundo existisse, antes que o homem caísse, Deus já havia decretado enviar o seu Filho para redimir um povo para si mesmo. O nascimento de Cristo é o cumprimento do plano invisível da redenção. Então, Mateus, capítulo 1, verso 18 a 25, nos conduz a essas verdades gloriosas. E aqui temos a revelação do Deus soberano agindo na história, fazendo o impossível. Uma virgem conceber, o Espírito Santo gerar vida e o Filho eterno de Deus se tornar homem. Perceba, meus irmãos e irmãs, que a encarnação de Cristo é o centro da história da salvação. Sem o nascimento do Rei, não há cruz, não há ressurreição, não há esperança. O nascimento é o início visível do Evangelho eterno. Por isso, o Natal não é apenas uma lembrança de que Cristo nasceu, mas é a certeza de que Deus cumpriu suas promessas. Louvado seja Deus por sua palavra. Ele veio ao seu povo, assumiu nossa carne, tomou o nosso lugar e inaugurou um reino que jamais terá fim. É isso que Mateus quer nos mostrar nesse texto, que Jesus é o Rei prometido, o Emanuel, o Deus conosco. O Natal, portanto,
O Natal, portanto, é mais do que um evento histórico. É a proclamação da graça soberana de Deus, que desceu do céu para habitar conosco. Perceba, meus irmãos e irmãs, que o nascimento de Jesus Cristo não foi um acontecimento inesperado. Ele é o centro do plano eterno de Deus, revelado nas Escrituras. Desde Gênesis até os profetas, Deus preparou o seu povo para reconhecer o Messias. Cada profecia é uma peça do grande mosaico da redenção, que se cumpre plenamente em Cristo. Perceba comigo, meus irmãos e irmãs, em Isaías capítulo 7, o verso 14, diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel. Mateus cita diretamente essa profecia ao narrar o nascimento de Jesus, mostrando assim que Jesus é o cumprimento das profecias. Isaías capítulo 11, o verso 1 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, Jessé o pai de Davi, e das suas raízes brotará um renovo. Isaías mostra que o Messias viria da família, da linhagem de Davi, determinando assim o seu local entre os descendentes legítimos ao trono. Isaías capítulo 9, o verso 6 e 7 diz, é o texto mais conhecido do livro de Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Assim, Isaías mostra que Jesus não é apenas aquele que vem cumprir as profecias, mas mostra a sua divindade, que ele é Deus. Obrigado, meu irmão. E nisso Isaías mostra a divindade de Cristo, que ele também não apenas vem cumprir as profecias, mas ele é Deus. E quando nós abrimos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e começamos a ler os versos iniciais deste Evangelho, eu não sei se você já teve a mesma impressão que eu, mas quando eu chego em Mateus capítulo 1, eu me pergunto, por que, Deus, tanto nome? Eu não sei se você já teve preguiça de ler Mateus capítulo 1, porque é nome acima de nome, e a gente prefere pular a página, ir para o capítulo 2, ou até mesmo ir para o verso 18, que já é o nascimento de Jesus. Mas eu vou lhe mostrar que esses versos é muito importante para saber quem é Cristo, quem é Deus encarnado. Louvado seja Deus. E Mateus, ele inicia o capítulo 1 de Mateus, registrando a genealogia de Cristo, e mostra que Jesus é o filho de Davi, filho de Abraão, mostrando assim para os seus leitores judeus, porque o Evangelho de Mateus é escrito para judeus, de judeu Mateus para judeus. E ele começa o verso 1, mostrando que Jesus é da linhagem de Davi, cumprindo então as profecias feitas a Abraão e a Davi. E Mateus, ele vai organizar, vai preparar o caminho, preparar o terreno para assim apresentar Jesus como
o Rei dos Reis, o Deus encarnado. No verso 2 ao verso 5, Mateus ele vai mostrar um período da história de Israel. Esse período é chamado da teocracia, que é quando Deus governava por meio dos profetas e juízes. E assim Mateus vai relacionar esse período ao ofício profético de Jesus. Do capítulo 6, do verso 6 ao verso 11, Mateus vai mostrar outro período da história de Israel, o período monárquico, a monarquia. E assim vai relacionar Jesus a esse período da história de Israel, mostrando o ofício real de Jesus. No verso 2 ao verso 5, Mateus vai apresentar a história de Israel, relacionando Jesus como profeta. Do verso 6 ao verso 11, Mateus vai relacionar esse segundo período da história de Israel, sendo relacionado com o segundo ofício de Jesus, o ofício real. E do verso 12 ao verso 16, Mateus também vai relacionar esse outro período da história de Israel, que é o período do sacerdócio, relacionando assim Jesus a esse período, mostrando o outro ofício de Jesus como sacerdote. Porque Jesus, ele é profeta, Jesus, ele é rei, e Jesus, ele é sacerdote. Então perceba que Mateus, ele prepara o caminho, ele prepara o terreno para, no verso 18, apresentar Jesus sendo aqueles que é o Messias, o Deus prometido. E no verso 18, Mateus vai dizer: assim foi o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É interessante ver a forma que Mateus, ele coloca alguns detalhes para os seus leitores judeus não usar argumentos para não acreditar que Jesus realmente é o Filho de Deus. Perceba que ele diz: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Quando nós lemos esse verso, fica uma dúvida no ar, paira uma dúvida: como é que a mulher está casada e é virgem? Mas só que há 3 fases do casamento judaico. A primeira fase é a fase do Shidush, que é o acordo inicial. A família, ela entra em acordo. Primeiro os dois conversam, a família se reúnem e ali vem todo aquele acordo de dote, os presentes que a família da noiva vai receber. É como se fosse levar para conhecer aquele amigo, levar meu amigo para meus pais conhecer. E a segunda fase é a fase do Kiddush, que é o noivado legal. Esse já fica mais sério. Esse, os noivos, já com algumas testemunhas, já tem como um noivado na nossa cultura, mas esse já era de forma legal, jurídica, se assim nós podemos dizer, aonde
os noivos já são casados, mas ainda moram cada quem nas suas casas. E esse Kiddush, ele tem um período de 1 ano. Se fosse 1 ano tem o período de noivado. Cada quem fica na casa dos seus pais, já são casados, mas não se uniram ainda em casamento, não se uniram. Então é nesse período, é nessa fase que Maria e José se encontravam. Eles eram casados, mas ainda não tinham se unido como casal, não tiveram relações, moravam cada quem em sua casa. E a terceira fase é a fase do Nishu. Esse é o casamento final, depois de 1 ano que se passaram do Kiddush, aí sim, eles poderiam se oficializarem em união como um casal. Então, nesse período, Maria era casada com José, mas não se uniram. Então, Mateus ele deixa isso bem claro. Ela estava prometida a José em casamento, mas não se uniram, não se uniram. Mateus deixa bem claro, mas antes que se unissem, antes que tivessem relação, achou-se grávida do Espírito Santo. E Mateus aqui ele deixa bem claro, para que não haja dúvida de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Meus irmãos e irmãs, se Mateus nos versos anteriores da genealogia apresenta a linhagem pela sua genealogia, agora no verso 18, Mateus vai apresentar a origem divina de Jesus. Perceba como Mateus deixa bem claro que Jesus nasceu como qualquer outro ser humano, vindo do ventre de uma mulher, mas a sua concepção não teve origem humana, foi obra direta do Espírito Santo. Isso significa que Jesus carrega ao mesmo tempo a verdadeira humanidade da descendência de Davi e a verdadeira divindade da sua origem divina. Mateus, então, ele une as duas pontas da esperança messiânica. O Messias é rei porque descende de Davi e é salvador porque vem de Deus. E isso, Jesus é ao mesmo tempo filho de Davi prometido e o filho de Deus encarnado. Louvado seja Deus. Tim Keller, ele diz, assim como Maria não contribuiu biologicamente para gerar Jesus, também nós não contribuímos espiritualmente para a nossa salvação. Perceba como Tim Keller, ele diz, olha, assim como Maria não teve capacidades biológicas de gerar Jesus, assim também nós não temos capacidade de nos salvar sozinho. Nós precisamos de um Salvador. Nós não podemos nos salvar, não é com os nossos méritos, não é com os nossos nomes, não é com a nossa capacidade, mas sim pelo Filho encarnado de Deus. Louvado seja Deus. No verso 19, Mateus continua: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Perceba que aqui o noivado judaico era levado a sério, passava por testemunhas jurídicas. E aqui Mateus deixa claro que ele é um homem justo e ele não quer levar Maria para a desonra pública.
E aqui eu quero, meus irmãos e irmãs, chamar a sua atenção para 2 pontos que Mateus nos direciona aqui nesse verso. O primeiro ponto é do retrato que Mateus descreve sobre a retidão de José. A palavra justo, que aparece aqui no verso 19, vem de uma palavra grega que diz dikaios, que significa alguém que vive em conformidade com a vontade e a lei de Deus. Mateus faz questão de mostrar que José é um homem justo, alguém que leva a Deus a sério nas pequenas e grandes decisões. Isso significa que ele jamais teria relações com Maria antes do casamento. Não se envolveria em qualquer tipo de imoralidade e muito menos encobriria um pecado que não cometeu. Ao pintar José com esses traços de retidão, o evangelista elimina qualquer sombra de suspeitas humanas sobre a origem da gravidez de Maria. Se José é justo, então o filho que Maria carrega não vem dele e não vem de outro homem. Assim, a própria integridade de José se torna uma testemunha silenciosa que a concepção de Jesus é totalmente divina. É como se Mateus dissesse: se esse justo não é o Pai, então o Pai é Deus. E o segundo ponto que eu quero chamar sua atenção é para a janela que Mateus abre para o Evangelho apontando para Cristo. Mateus capítulo 1, verso 19, não apenas é uma descrição moral sobre José, é uma janela para o Evangelho. A justiça e a misericórdia que José demonstra aqui é uma miniatura do caráter do próprio Cristo. Salmo 85:10 diz que a justiça e a misericórdia se encontram. Perceba que como José, justo que é, e tendo misericórdia de Maria, a palavra de Deus se cumpre. Primeiro na vida de José e segundo, plenamente na vida de Jesus. Era como se Mateus dissesse assim: esse homem chamado José, que eu vos apresento como justo, ele aponta para esse Jesus. Ele é a própria justiça e misericórdia encarnada. Louvado seja Deus. E Mateus continua no verso 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Perceba aqui Mateus 20, verso 20, revela um momento da graça soberana intervindo no coração aflito de José. José, justo, temente a Deus, mas agora está com o coração aflito, sem saber como se posicionar. Por um lado, ele olha a lei de Deus e diz: se eu permanecer com ela dessa forma, vão julgar ela, ou vão me julgar, porque a gente ainda está noivo, e ela parece grávida, e ele fica com aquela aflição no coração. Mas o anjo do Senhor aparece a José e o chama de filho de Davi, lembrando que José não está vivendo um drama pessoal.
O anjo aparece não apenas para dar uma notícia que Jesus viria, mas para lembrar José que ele fazia parte do plano maior, o plano da redenção. Aí vem a ordem do anjo: não tema receber Maria como sua esposa, desfazendo assim o peso moral que o angustiava e o reposiciona diante da providência divina. Depois disso, vem a explicação do anjo. Primeiro, ele lembra que José vem da linhagem de Davi. Lembra-o que ele faz parte do plano redentivo. E agora ele vai explicar desse plano. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo, mostrando assim a José que a concepção de Cristo é totalmente obra de Deus, sem intervenção humana, cumprindo as antigas promessas, introduzindo no mundo o verdadeiro filho de Davi, o Filho de Deus. Assim, Mateus mostra que a encarnação é milagre, não escândalo. É o cumprimento da aliança, não a quebra dela. Transforma José de espectador confuso com tudo aquilo que estava acontecendo em servo obediente dentro do plano da redenção. José observa toda aquela situação, aquele drama familiar, e se pergunta, eu me pergunto como foi aquele dia que José descobriu que Maria estava grávida. O homem angustiado por dentro, porque ama Maria e não quer expor ela a essa situação. E a gente vê Deus intervindo soberanamente nesse drama de José, nessa aflição que José se encontrava. E ali mostra que aquele drama que ele passava fazia parte do plano maior de Deus. Verso 21, Mateus continua: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1, 21 nos mostra o nome e a missão do filho, que está nascendo, que está gerado dentro de Maria. Esse filho carrega a aliança da graça. O anjo declara que Maria dará à luz um filho e que José deve dar o nome de Jesus. Nome que não nasce da decisão humana, mas da vontade divina. Perceba que o próprio Deus escolhe o nome para ser dado ao Salvador, o nome Jesus. Em grego, esse nome Jesus é pronunciado de Yeshus, dando a entender, ou traduzido, é Yahvé é salvação, mostrando assim que Deus é que é salvação, ou o Senhor salva. O anjo explica o porquê desse nome, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. É interessante perceber, meus irmãos e irmãs, que o trabalhar de Deus, o propósito maior de Deus, o plano redentivo de Deus,
Antes mesmo do homem cair, antes que o mundo existisse, o plano eterno de Deus já estava traçado para que eu e você fôssemos salvos por esse Cristo encarnado. Louvado seja Deus. Verso 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus mostra que o nascimento virginal não é um improviso divino, mas a realização de um enredo anunciado séculos atrás. O evangelista deixa bem claro que aquilo aconteceu para que se cumprissem o que os profetas diziam, lembrando que a história ainda não tinha terminado, se cumpria plenamente em Cristo. E ele cita diretamente Isaías 7,14, mostrando que Deus é fiel em cumprir a sua promessa. E o nome Emanuel não é apenas um título, mas uma realidade encarnada. Deus veio habitar conosco, com o seu povo, não em uma nuvem, mas em carne humana. Mateus quer deixar bem claro aos seus leitores que Jesus é a encarnação perfeita e o cumprimento de todas as profecias. Em Jesus, Deus se aproxima, desce, entra na história e as antigas promessas são cumpridas. Louvado seja Deus. E assim partimos para o final. Verso 24, Mateus diz: ao acordar, José faz o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Deus, ele é fiel em cumprir o seu plano redentivo. Primeiro, coloca José como sendo da linhagem de Davi, para que o Filho de Deus viesse e cumprisse todas as profecias ditas no Antigo Testamento. No verso 25, Mateus encerra: mas não teve relação com ela enquanto não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Mateus conclui o verso 25, relatando e mostrando a fidelidade de José até o último detalhe, até o último momento. Foi fiel, não teve relação nenhuma com Maria, enquanto Jesus não nasceu. Ele não apenas recebeu Maria, mas preservou a singularidade da concepção virginal e não